Olá, pessoal. Boa tarde a todos presentes. Faltam ainda 2 minutinhos, né, para a gente ser inglês, né, nesse horário. Mas eu já vou, enfim, né, aparecendo para dar boas-vindas a todos, né, dizer que é muito bom poder se encontrar com todos de uma forma remota, mas ainda assim viva, né, e potente. Então, eu estou já abrindo essa mesa para a gente poder, enfim, já começar a dar sequência ao nosso programa da jornada de lançamento da revista Ensaios, né, que acho que isso já deve ter sido dito muitas vezes. Esse número é o número 3 da revista e ele está destinado a se pensar o tema da psicologia em tempo, ou da psicanálise em tempos de pandemia, né? Bom, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, né? Tá ok, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou levantar aqui mais ou menos como que a gente vai se estruturar, tá bom? Que eu acho que é meio um padrão, né, de como as mesas estão acontecendo, né? Bom, primeiro eu queria sinalizar, né, que simultaneamente essa mesa está sendo transmitida pelo Facebook, a página do Facebook da Speed. Caso alguém não queira aparecer, né, enfim, tem essa questão da imagem, né, a gente pede só que bloqueie o vídeo, né? Deixando o vídeo aberto, a gente já sabe que a pessoa está autorizando que a imagem dela apareça. Bom, essa mesa número 3, que começa exatamente agora, às 15h20, né? Estamos seguindo o horário de uma forma bem inglesa, conta com 3 trabalhos, né? Que é o trabalho da Luísa Cardoso, que é membro associado da SPID, e está intitulado como Considerações sobre a Clínica do Isolamento. Aquilo que se perde é aquilo que se ganha. Tem a Ninfa Parreiras, né, que é membro titular da SPID, com um trabalho intitulado Mal-Estar do Divã ou Divã do Mal-Estar, né? E a Nádia Cury, que também é membro associado da SPID, com a CDC, né, antes e depois do coronavírus. Bom, a ideia é que a gente tenha mais ou menos de 15 a 20 minutos para cada fala, e também 20 minutos para as perguntas, para as questões que forem aparecendo, né? A minha proposta é que as perguntas todas apareçam e a gente responda depois, mas se depois, se alguém quiser modificar, a gente pode também ver como cada um funciona melhor, tá bom? Então é isso, né? Também só queria lembrar, a Elô pediu, né, que a clínica da SPID continua funcionando de uma forma remota, né? Então é importante a gente lembrar isso também, caso alguém queira buscar, né, pelos nossos atendimentos, ela está funcionando, tá bom? Então acho que a gente pode começar, né? Assim, vocês querem seguir essa sequência mesmo ou a gente, enfim, não podemos seguir a mesma sequência que está no programa? Podemos, né? Então eu vou chamar a Luísa. Cadê a Luísa? Ela está aí? Ah, já vi o quadradinho dela ali. Com o trabalho, considerações sobre a clínica do isolamento. Aquilo que se perde, aquilo que se ganha. Então, vamos lá. Obrigada, Leandro. Boa tarde, de novo, para quem eu já falei antes no comentário da Cíntia, sobre o trabalho da Cíntia. Boa tarde para quem eu estou vendo pela primeira vez, a Carinha. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que é uma situação inédita, né, a que nós estamos vivendo, e isso daqui que a gente faz e que a SPID faz muito bem, né, não só proporcionar encontros tão ricos sempre, mas a SPID sempre tenta construir alguma coisa, né, e eu acho que é isso que a gente se manteve fazendo durante esse tempo todo, desde o começo de março, do começo da pandemia. Rapidamente todas as comissões e os membros da sociedade, que também nem eram de comissões, começaram a se comunicar e a tentar participar de alguma maneira para que a vida continuasse, né? A nossa transmissão
da psicanálise aqui na SPID pudesse continuar. E, sinceramente, falando pessoalmente, foi uma das coisas que mais me manteve andando equilibradamente sobre as minhas pernas durante esse tempo todo, além da minha análise pessoal, mas foi poder continuar pensando a psicanálise e perceber que tinha algo que estava sendo construído em conjunto, que claro que cada um com a sua forma de pensar e com o seu ritmo, mas que havia alguma coisa com um mesmo fundo, digamos assim, e eu acho que a gente pode dizer que há algo de simbólico no que a gente está fazendo nesse sentido, né? Diante de uma devastação tão grande desse real da pandemia, e aí entra o título do meu trabalho, que é o isolamento, né? Esse é um termo do Márcio Pereira, que é um coordenador nosso querido, de vários seminários, enfim, e ele começou a se apropriar desse termo nos seminários dele, e eu gostei muito e resolvi trazer para o meu trabalho, para o título e para algumas passagens, para dar conta justamente dessa intensidade desse real avassalador da pandemia. E então, concluindo rapidamente o que eu iniciei falando aqui, é que eu acho que o que a gente está fazendo é tentando colocar a engrenagem de volta, né, no funcionamento e tentando dar algum destino para esse tsunami, que aliás é um termo que eu acho que muitos autores colocaram nos seus artigos, pelo que eu andei dando uma olhada. Mas então, né, o isolamento, ele diria respeito tanto a essa intensidade quanto isso, né, na leitura que eu fiz do termo, né, da fala do Márcio, ele diz respeito a uma mudança do ritmo pulsional de cada um de nós, né? Então, se esse sistema funcional antes funcionaria num ritmo onde entrariam em cena tanto as potências de destruição, quanto de criação, quanto de permanência, nesse momento da pandemia, agora nem tanto, eu acho que a gente já está, acho que com a permanência um pouco mais nos trilhos, mas naquele primeiro momento da quarentena, a gente pôde perceber um desajuste disso daí, uma entrada maior em cena, um inflacionamento das potências tanto de criação quanto de destruição. E aquilo que se perde, aquilo que se ganha, que também faz parte do meu título, eu acho que entra em contato com isso, da questão da criação e da destruição. A partir do momento que houve uma devastação, né, dos nossos terceiros, de todos os nossos costumes, a gente precisa se reinventar, né, e criar alguma coisa, e novos terceiros serão criados, né, novas posições subjetivas entrarão em cena, tanto da parte do analista quanto da parte do analisando, e quanto do real, né, que tá ali o tempo inteiro insistindo, né, e aí novos terceiros são criados a partir desse potencial de criação. Né? Então, aquilo que se perde, aquilo que se ganha é um convite a perceber essa novidade de presença que passa a se encontrar na clínica de cada um de nós, com cada analisando. Né? E eu pude perceber isso de uma maneira muito bonita com alguns analisandos e perceber essa criação de uma maneira muito poética, assim como falou a Cíntia, e de uma maneira perceber muito avanço na livre associação, né? Avanço no sentido de um desenrolar mais fácil dessa livre associação. Né? Eu pude perceber muita gente com uma desinibição muito maior por conta da película que se estabeleceu entre nós, que é a tela. Né? Claro que com outros analisando essa película que se coloca
entre nós, ela não é da ordem da facilitação, ela entra num lugar mais persecutório, então tem pessoas que não se sentem à vontade, que trazem uma série de questões em relação a isso, mas com a maioria dos analisandos, isso daí pôde se ajeitar, não de maneira a ficar igual, mas de maneira a se ganhar alguma coisa. Mas o que mais me mobilizou durante muito tempo dessa quarentena foi entender a destruição, né, que ficou em alguns lugares, em algumas relações, de um analisando em particular. E, enfim, né, isso me fez estudar e refletir e trocar uma série de questões. E eu cheguei na leitura de Lacan, né, sobre a posição do analista como ficando no lugar de objeto A, né, num lugar onde o sujeito pode justamente colocar no analista alguma coisa do seu desejo, né? E a partir disso daí eu pude refletir que com um analisando em particular, que eu trouxe o caso no meu papel, mas eu não vou falar aqui detalhadamente do caso, enfim, acho que quem está sempre com a gente trocando vai ter acesso à revista, já teve, aliás, e prefiro não esmiuçar o caso nesse momento, mas acho que houve uma inversão dessa fórmula, né, do sujeito barrado, que seria o analisando, frente a um analista no lugar de objeto A, né? Acho que com toda a devastação que a pandemia trouxe e a medida de quarentena compulsória, enfim, eu acho que isso daí, obviamente, me afetou de uma maneira em específico, né? E em algum lugar isso se inverteu para mim, me colocando, querendo ser vista como sujeito. Então, a fórmula se inverte, não é mais necessariamente somente o analisando que fica no lugar de sujeito barrar, e sim eu, precisando ser vista, precisando ser olhada, precisando ser reconhecida e precisando ser trazida para a cena da vida desse analisando durante um momento tão peculiar, tão inédito, enfim. E quando isso acontece, quando há essa inversão, né, o analisando ele fica num lugar de gozo do analista, né, um lugar de gozo narcísico, né? Ele vem suprir alguma coisa para esse analista, e eu acho que não só comigo, né? Eu, em geral, costumo ser bem sincera aqui nas minhas falas e trazer alguma coisa de bastante particular, mas também acho que isso foi uma coisa que pôde ser observada, né? Que ocorreu com muitos colegas com quem eu troquei um pouco de contato, enfim. E aí que entra a análise pessoal da gente, né? E entra a nossa dedicação nos estudos e as nossas trocas nesse sentido, para que a gente se reorganize, né? E a gente possa continuar ficando nesse lugar de objeto A, que na verdade é um lugar um lugar vago, digamos assim, né? É um lugar vago para que o analisando deposite alguma coisa ali, né? Então, o que aconteceu com esse analisando, para poder ser breve, é que alguns recusaram, assim, a princípio, porque pensavam que a quarentena ia ser breve, enfim, 2 semanas, tinha uma medida de afastamento por 2 semanas e tal. E aí, alguns falaram, não, depois a gente retoma, a gente repõe e tal. Aos poucos foram voltando e recriando os terceiros, como eu disse antes, e um em particular não só não voltou, como parou, me botou no mudo, assim, digamos, né? Parou de me responder, parou de me dar notícias, e acho que no meu approach a ele, né? na minha vontade de continuar com essa análise, eu não consegui deixar nenhum lugar vazio, nenhum lugar vago para que ele pudesse depositar alguma coisa, né? Claro que eu acho que a gente tem que convidar os analisandos a permanecerem em análise, mas convidá-los de uma maneira a poder
fazer com que o desejo continue sendo a busca, né? Fazer com que haja ainda alguma coisa, um espaço para que ele vá lá e coloque alguma coisa, né, que ele tenha vontade. Então, isso era uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu não escrevi tão detalhadamente no meu artigo, porque foi algo que eu fui podendo significar ao longo do tempo. E, Leandro, você me controla aqui, tá? Que eu não tenho noção de quanto tempo eu estou falando e eu quero falar um bocado mais ainda, mas vamos lá. Então, isso daí, aliás, tem a ver com o que eu também vim pensando, assim, né? Que esse texto que eu escrevi, eu acho que ele foi escrito, assim, por umas 5 vezes, no mínimo, escrito, reescrito, porque cada momento da quarentena foi um momento em particular, foi um momento especial. Então, teve um momento do início que era, não dá, a gente tem que dar um jeito de retornar, e criança não dá para atender, eu tenho uma quantidade grande de atendimentos infantis, e aí aos poucos as trocas, né, teóricas, enfim, elas puderam ir entrando como anteparo da angústia, né, que eu estava sentindo e que acredito que todos nós estávamos, e então esse texto foi sendo remodelado, inclusive é um texto que inclui um bocado de referências a colegas nossos como a Ângela, André Avelar, Márcio Pereira, Bruno Campos, todos estão ali, todos que eu participei de seminários até agora. E é impressionante como a teoria serviu de anteparo justamente para a angústia, e acho que o nosso encontro aqui e o encontro que estamos tendo durante todo esse tempo serve também de alicerce, de anteparo para essa angústia que é causada por esse real do isolamento, por esse real tão intenso. Enfim, né? Queria falar mais algumas coisas sobre o meu trabalho, mas eu acho que a gente pode até deixar mais para as trocas, né? Porque eu acho que fica mais rico do que vocês ficarem me ouvindo aqui falando sem parar. Só trazer mais alguns tópicos, então, para a gente poder pensar depois em algumas perguntas, né? Eu acho que o trilhamento que eu fiz no pensar da pandemia foi mais ou menos esse, né? A reação imediata das pessoas me dizendo que no vídeo alguma coisa se perdia. Então, daí que surgiu a ideia do aquilo que se perde, aquilo que se ganha, sem negar que algo se perde e podendo dizer, né, que a posteriori alguma coisa vai ser reconhecida, né, vai haver uma mudança de terceiro, de ritmo, né, e vai haver uma novidade de presença. Falei também sobre a antihipocrisia do analista, né, no sentido de foi um convite, né, esse momento que vivemos, a pensarmos no analista saindo do lugar, né, do outro, da autoridade, e estando ali, como Ferenczi fala, como 2 crianças perdidas, tateando no escuro, de mão dadas, né, analisando, tentando pensar, né, em formas possíveis de tornar aquele encontro potente, né. E sem que isso caia num lugar de simetria, né? Sempre será uma relação assimétrica, mas acho que para muitos casos, né, em que alguns analistas acabam encarnando esse outro da autoridade, esse lugar de anti-hipocrisia clínica é muito interessante, né? Eu acho que faz com que muito mais se ganhe na análise daquele analisando do que o lugar do suposto saber, total saber que alguns se colocam, né? Então, eu acho que esse momento de pandemia fez com que quem estivesse confortável na poltrona tivesse que dar uma ajeitada aí na sua cadeira e sentar no chão e comprar os suportes para os telefones e iPads e etc e tal. Então,
Acho que ficar se ajeitando na cadeira é um negócio que a gente sempre tinha que fazer vida fora como analistas, mas nesse momento a gente foi forçado a fazer isso e acho que foi muito bom, né, no plano geral. Mas é isso. Queria parar por aqui para poder ouvir os meus outros colegas e trocar com vocês depois. Viu, Leandro? Eu consegui me barrar. Bom, passamos então agora à fala da colega Ninfa, com o trabalho Mal-Estar do Divã ou Divã do Mal-Estar. Tá bom? Boa tarde a todas, todos, colegas da SPID, amigos, convidados. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que é sempre importante, né, lembrar que a comissão editorial, Ângela Coutinho, Carolina Vidal, Cíntia Azevedo, Janaína Pires Garcia, Leandro Rafael Ferreira dos Santos, Nádia Cury, Ninfa Parreiras, Patrícia Guimarães e ainda o apoio da Adriana Mendes e da Heloísa Vogel foram importantíssimas para que essa jornada acontecesse, essa revista estivesse de pé, e o Vitor Maia, o Vitor também, que é colega na revista, na SPID, mas que ele que conseguiu que a gente estivesse aqui gravando este encontro, linkando com o Facebook, com o YouTube. Muito obrigada mesmo. A gente precisa sempre lembrar que foi pelas mãos dessas pessoas que a gente está aqui nessa tarde, né, reunidos de casa, mas se deslocando pela psicanálise, pelos relatos, pela clínica. Bem, o meu texto que eu vou apresentar, eu fiz algumas reduções e modificações. Achei interessante ouvir você, Luísa, quando você foi falando dessas coisas que foram mudando. Eu senti isso também, né? Ao longo desses meses de quarentena, que eu costumo dizer que é uma infinitena agora, né? Teve uma criança que eu atendo que um dia ela falou para mim: ué, não era quarentena, agora já são tantos meses, assim, a noção do tempo também ficou confusa, né, para ela. E eu então fiz uma boa resumida e vou apresentar para vocês. Mas antes eu queria ler um poema. Eu não vivo sem literatura, não vivo sem poesia. Não é à toa que eu trabalho nessas áreas diferentes, com a literatura e a psicanálise. Então, eu queria ler aqui, compartilhar um pouquinho de A Espantosa Realidade das Coisas. É a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastantes poemas. Hei de escrever muitos mais, naturalmente. Cada poema meu diz isto, e todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isso. Alberto Caeiro. O mal-estar do divã ou o divã do mal-estar? Eu trago uma epígrafe do Rainer Maria Rilke, na carta 8, ao jovem poeta, um trechinho, escrito exatamente em agosto de 1904. Parece-me que todas as nossas tristezas são momentos de tensão, que consideramos paralisias, porque já não ouvimos viver nossos sentimentos que se nos tornaram estranhos, porque estamos a sós com o estrangeiro que veio nos visitar. Porque num relance, todo o sentimento familiar e habitual nos abandonou, porque nos encontramos no meio de uma transição onde não podemos permanecer. A transferência ficou à deriva, na indigesta sopa de Wuhan. Há um mal-estar do divã ou estamos diante do divã do mal-estar? Se por Zap, se por Zoom, assim são os atendimentos. Uma troca de pele, de máscara, de película. Temos medo de um microscópico ser,
desperta abandonadas fantasias nas gavetas, nos álbuns, nos arquivos, nos alimentos. Temos receio de tocar o outro, o toque condenado ao isolamento. O assombro brota da sombra, dos ruídos na comunicação, das falhas de conexão. A internet é a senhora da casa, sim, e reina em absoluto. Algumas queixas do mal-estar da minha clínica, em ficar em casa, em lidar com aparatos tecnológicos, em comunicar-se via internet, celular, telas de aparelhos, em não poder encontrar pessoas, em ter que lavar mãos e desinfetar objetos e alimentos, em não saber quando vai rever a família e amigos, em ter medo de tudo, em tomar 4 banhos por dia, em banhar as compras, em entender uma quarentena que passa de 100 dias. Estar em casa não parece tão seguro, traz ambiguidades e desenterra adormecidos fantasmas. E aí é interessante reparar que os analisantes que permanecem em trabalho comigo estão vasculhando esses fantasmas, né? E alguns trabalhos que pareciam até terapia ficaram mais firmes, com cara de análise mesmo, né? Desapareceram os signos não verbais, olhares cruzados, passos até o divã, franzir de testa, cheiro de suor, água, chá, cafezinho, ruído de ar-condicionado, barulhos da respiração, roncos na barriga, silêncios da presença. É hora de reinventar elementos de diálogo não verbal, atravessar telas virtuais. Os dispositivos sensoriais reduzidos a uma tela fria, plana e a uma voz picotada por intervenções. Cães latem, portas batem, campainhas tocam, crianças pedem ajuda. As interferências de ruídos do zap, do celular, do computador, alguém grita da cozinha, e a descarga do banheiro, o paciente impaciente que se move pela casa. O divã e a transferência se deslocam. Para onde vai esta metonímia? A tela treme, passeia pelos cômodos em busca da senhora internet. O espaço, antes íntimo e privado, torna-se público, compartilhado. Por um lado, parece potencializar egos e expandir vaidades. Por outro, ameaça diluir um trabalho analítico, fadado a encontros virtuais. Como transformar os atendimentos via internet e telefone em encontros analíticos? Como lidar com um divã em casa? Como trazer potência às sessões virtuais? Freud costumava atribuir a si mesmo a autoria de uma das principais feridas narcísicas que a humanidade sofreu ao estabelecer: o eu não é senhor em sua própria casa. Na conferência Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, de 1917, ele relata 3 golpes narcísicos, formas de destruição do narcisismo: o golpe cosmológico, o biológico e o de natureza psicológica, da própria psicanálise. Estaríamos hoje diante de um 4º golpe, com a pandemia e o isolamento social? A nossa racionalidade estabelece uma onipotência e uma prepotência que assustam. A humanidade tomada por mais uma ferida narcísica, e o suposto saber torna cada vez mais atual e necessária a leitura da psicanálise, tanto quanto o trabalho analítico. Em 1919, Freud publicou O Estranho, também traduzido como sobrenatural, inquietante. Pretendia discutir o sentimento de estranheza a partir do conto O Homem de Areia, do alemão Hoffmann, publicado 100 anos antes do texto freudiano. Como esse ensaio pode nos ajudar a pensar a crise que vivemos? No fim de 1919, antes da publicação, Freud menciona o conteúdo numa carta ao colaborador Ferenczi. Reescrevia um velho texto e um rascunho de Além do Princípio de Prazer. Os 2 trabalhos dialogam entre si, embora o segundo tenha mais destaque no conjunto da obra. O duplo, a repetição,
ou compulsão à repetição, e o complexo de castração, além do próprio estranho, são investigados. Justificam o interesse pelo campo da estética, não como a teoria da beleza, mas a das qualidades do sentir. Em 1913, Freud se ocupara com o estranho, antes da Primeira Guerra Mundial. Decidiu retirar da gaveta o velho texto e reescrevê-lo. O estranho é aquela categoria de assustador que remete ao conhecido, de velho a muito familiar. Estar em casa é algo de familiar, mas também algo por demais estranho. Acercar-se da solidão e dos fantasmas provoca inenarráveis sentimentos. O atendimento virtual é coisa estranhíssima e esquisita. Um relato e fragmentos de um sonho de um analisante. A analista virou um avatar, personagem de filme ou de série. Analista sou eu, né? E as lacunas, os vazios, os brancos na agenda povoam as noites de sustos e de medos, até o ponto de tratar um cavaquinho como uma pessoa, ou conversar com o tanque, bêbado de água sanitária e lisoforme. O palco da vida é o sonho, e o divã conectado aqui em casa. Bem, agora voltando a Freud, depois de um estudo etimológico da palavra unheimlich, que em sua raiz contém a palavra heim, que significa lar em alemão, ele conclui que o adjetivo heimlich se refere a tudo que é doméstico, familiar, conhecido. Tudo que deve ficar no âmbito do lar e da família deve ser ou ficar secreto. Com o prefixo de negação, unheimlich é tudo que não é familiar, não conhecido, mas também que não fica secreto. Eu queria lembrar o diário de Anne Frank, da jovem, né, do relato dos dias que passou com 7 pessoas escondidas na Segunda Guerra Mundial, de 42 a 44, e o texto dela originalmente se chamava O Anexo Secreto. A ideia de um anexo remete ao diário, ao texto desabafo, como algo além de si, que fala do estranho nos dias daquele esconderijo secreto. Foi assim uma livre associação que eu tive quando estava escrevendo esse texto, né? Eu tenho escutado também analisantes que se pegam conversando com a vassoura, com pote de álcool em gel, com desinfetante, duvidam da própria existência e começam a escutar ruídos vindos do pano da limpeza, do balde. Produtos de limpeza e higiene são objetos da casa que ganharam vida e estão pessoalizados. Para Freud, o que traz o sentimento de estranho é o medo de perder os olhos, cegar-se, associado ao complexo de castração, como algo assustador que remete ao conhecido, velho e familiar. E deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz, pois são os temores infantis que vêm à tona em determinadas situações. Freud procura outros exemplos do estranho, atribuídos a causas infantis, e o tema do duplo é o próximo a ser mencionado, juntamente com o da repetição. Outras formas de perturbação do ego, exploradas por Hoffmann, pelo autor do conto, né, poderiam ser avaliadas pelos parâmetros do tema do duplo, como um retorno a determinadas fases na elevação do sentimento de autoconsideração, regressão a um período em que o ego não se distinguira do mundo externo e de outras pessoas, parece responsável pela impressão de estranheza. A repetição é outro tema que se suscita a sensação do estranho. E agora eu estou lembrando que a Edelyn falou, né, no final da apresentação da mesa anterior, né, dessa repetição, desse mal-estar. Fruto de coincidências ou superstições ligadas à onipotência de pensamento. No isolamento social, seria oportuno pensar no estranho, nos diferentes aspectos discutidos por Freud, como familiar esquisito, como a repetição de algo desconfortável, como duplo desconcertante. Em outro ensaio, publicado em 1916, A Transitoriedade, Freud retomou a ideia nuclear de luta e melancolia,
e apresenta um passeio por uma paisagem num dia de verão em companhia de um amigo e jovem poeta que admirava a beleza do cenário, mas não se alegrava com ela. Perturbava o pensamento de que toda aquela beleza, condenada à extinção, desapareceria no inverno, e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderiam criar. Aquilo que ele teria amado e admirado lhe parecia despojado de valor pela transitoriedade que seria o destino das coisas e das pessoas. Essa exigência de imortalidade seria produto dos desejos, por mais doloroso que seja constatar que tudo perece. A vida é transitória e a exigência de imortalidade não pode reivindicar um direito à realidade. Freud não se dispôs a discutir com poeta e amigo a respeito da transitoriedade que se coloca para todos. Ele se dispôs a negar ao poeta que o caráter perecível do belo implicasse sua perda de valor. Isso seria, na verdade, um aumento do valor. E aí eu queria lembrar também um artigo do saudoso Hélio Pellegrino, O Secreto Coração de Hipólito, que ele vai lembrar que diante da angústia da morte, do enigma da existência, o sujeito reage e revela o seu maior problema, a questão existencial. Isso se aplicaria aos dias atuais e às angústias geradas pela pandemia. A dúvida, angústia de existir, medo da morte. E eu também associo ao nascimento da tragédia de Nietzsche, que ele traz o povo grego dotado para o sofrimento e para a intuição da tragédia da existência. Essa sensibilidade pode se tornar uma ameaça à vida. Alcançado o ponto máximo da dor de existir, o sujeito pode encontrar respostas para lidar com o sofrimento. Nietzsche vai recorrer à forma com que Sileno responde ao rei Midas sobre o que melhor conviria à humanidade. Aqui encontramos aquilo que deu origem à arte e à tragédia gregas, né? Sileno apresenta duas respostas ao rei Midas. Na dimensão dionisíaca, com Dionísio arcaico da orgia, desmesura, descomedimento, desordem, ele levaria a volta à natureza. E na outra dimensão, Apolo, deus da bela aparência, sonho, razão. Na segunda, o homem poderia curar-se do horror à existência. E as paixões seriam revestidas de uma dignidade que serviria à vida. Com Apolo, a sentença de Sileno passaria por uma inversão, e a pior desgraça seria o não ter nascido, e o pior dos males, o morrer depressa. Seguimos com Dioniso na desmesura e na desconstrução da razão? Como a psicanálise se situa em face do que atinge o humano no âmago do ser, habitado pela linguagem? Como lidar com a falta, com o furo e a incompletude e a imprevisibilidade que enfrentamos mundo afora? Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud se refere a uma situação de desamparo. Diferente de Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, ele vai trazer que o homem sensível, né? Não o homem sensível, mas a criança. Ele nos mostra que o encontro com o mal-estar se dá muito cedo, na infância. Ante o enigma da existência, a criança se vê desafiada a encontrar saídas e respostas para os desafios. Nas perguntas sobre enigmas do sexo, do gozo, da morte, a criança inventa teorias fictícias. Curioso pensar como a criação literária para a infância dá voz a essas teorias inventadas e ficcionais. É o infantil que dá voz ao poeta, ao escritor, ao artista e ao psicanalista. Onde estaria a criança da nossa clínica? A personagem Alice na obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, emprega inúmeras vezes as palavras confusa, estranha, esquisita, diferente, para expressar seus assombros sobre o que sentia sobre si mesma naquela aventura. Talvez sejam palavras que podemos mesmo falar sobre o nosso não saber nesta crise pandêmica. Como traduzir em palavras o sentimento de estar em casa, no isolamento social?
e eu encerro com as palavras da Alice. Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora, disse Alice, porque já não sou eu, entende? Em resposta à lagarta, no capítulo 4. Muito obrigada e uma boa tarde. Bom, passamos a obrigado pela fala, Ninfa. Passamos, então, ao trabalho da Nádia Cury, a CDC, antes e depois do coronavírus. Eu estou com... Está aberto o microfone? Sim. Beleza. Bom, gente, boa tarde. Eu não posso deixar de dizer que estou muito contente de estar nesse nosso encontro, que foi acho que a Speed foi, assim, uma heroína nessa pandemia, foi, assim, fizemos um trabalho hercúleo, e eu estou contente de ter sido convidada para participar aqui dessa jornada. Eu vi pouca coisa, principalmente sobre a nossa vida antes e depois do coronavírus, né? Porque, de repente, a coisa mais certa da nossa vida é a incerteza, né? Só temos dúvidas, as certezas, os prazos, as datas, tudo caiu por terra, né? O vírus nos pegou e tornou concreta a ideia de que nada controlamos. Ele nos aproximou da morte nas estatísticas assombrosas que a gente vê na televisão, naquelas provas na televisão, como se fosse no campo de concentração. E, enfim, ele nos mostrou concretamente a nossa falta de controle, a nossa impotência e a morte na nossa casa, né? Eu diria que o corona é a esfinge do século XXI, que fica o tempo todo nos dizendo: enquanto não me decifras, eu vou te devorando. A pandemia despertou o melhor e o pior das pessoas. Nunca se falou tanto em solidariedade, estar perto, longe. E, em contrapartida, aumentou a violência doméstica, a intolerância com excesso de presença imposta nas casas e a solidão do isolamento. Houve um ponto em que eu não sabia o que era pior, naquela época em que a gente estava completamente fechado, né? Ainda estamos, né? Se era pior você estar confinado com gente, sem ter 5 minutos para ficar sozinho, ou estar confinado completamente sozinho. Os dois eram difíceis. E fala-se muito no novo normal. Não há mais normal, se é que um dia teve. Eu acho que havia o familiar, o conhecido, como a Ninfa falou há pouco, que se tornou mais estranho e imprevisível que nunca. Casamentos são postos à prova, as crianças em casa o tempo todo mostrando para os pais o quão pouco elas sabem dela. Bom, bagunçou a nossa vida, a nossa rotina, e aos poucos uma nova rotina foi sendo criada. Pensando no nosso trabalho, na nossa prática clínica, nunca estivemos em tamanha igualdade de situação com nossos clientes. Ambos confinados, se comunicando através de um novo interlocutor. O online se tornou o terceiro ou mais um terceiro no encontro entre analista e seu cliente. Mas um terceiro maroto, que nos prega peças que fogem ao nosso controle e afetam diretamente o nosso trabalho, tais como congelar a imagem, cair a conexão, ficar sem som, enfim, é a virtualidade assumindo o controle em alguns momentos. Mas, como já foi dito, não nos impedindo de trabalhar. Estamos ameaçados por um inimigo invisível. E, por ser invisível, ele é onipresente, desconhecido. Ele surgiu em plena febre de autoexposição, em que, desde beijos apaixonados até pratos de macarrão, eram fotografados e viravam stories, Instagram, etc. A Covid acabou com a onda show-off, com a quantificação dos likes recebidos. Todos para casa, tendo obrigatoriamente que voltar a olhar para si mesmo.
todos unidos contra o inimigo comum. E agora, José? E agora, psicanálise? Vamos atender online. Pronto. Pronto nada. Agora enfrentamos um novo desafio a ser destrinchado por cada profissional, com cada um de seus clientes de forma única, todos tateando, analistas e analisandos. É claro que o atendimento online não é uma novidade. Eu acho que não foi para nenhum de nós. Eu já tinha tido essa experiência. A primeira foi um americano que eu atendi enquanto ele estava no Brasil. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele optou por continuar por Speed, por Skype. E também outras pessoas que eu atendia, mais 2 pessoas que eu atendia, que se mudaram. Uma se mudou de país, outra se mudou de cidade, e a gente continuou online. Bom, então o que eu pensei? Técnica dominada. Dominada coisa nenhuma, porque isso era antes do Covid. E agora? Agora, porque antes eu atendia online pessoas que eu já conhecia. Agora me aparece uma cliente nova. E aí? Né? Os clientes precisavam continuar a ter suas sessões. Os analistas precisavam continuar atendendo. Afinal, é o nosso ofício e o nosso sustento. Então, antes o online era uma opção, agora ele é compulsório e única opção. Alguns clientes aceitaram sem maiores problemas, outros optaram por interromper. De qualquer forma, como eu tinha dito antes, eram analisandos que eu já conhecia. E aí chegou uma analisanda nova. E aí o que fazer, né? Então, comecei a fazer contato por WhatsApp para combinar o horário, decidir que ferramenta usaríamos, e me surpreendi vendo que a transferência já começou a se dar nesses primeiros contatos. Assim, na primeira sessão, já houve uma empatia mútua. Curioso também para mim, o fato de me ver na tela. No consultório, eu não me vejo. No computador ou celular, tenho que lidar não só com a minha imagem, não só com a imagem do paciente, como com a minha imagem, o que às vezes é constrangedor. O setting mudou, os contratos caíram por terra, afinal, não sei se eram tão fundamentais assim para uma análise. Freud insistia no divã porque não suportava ser encarado várias horas por dia. Freud declarou que o divã era a sua maneira de fazer análise, mas fez questão de deixar claro que poderia haver outras, conforme o perfil de cada terapeuta. Agora atendemos encarando a nossa própria imagem. Fato inédito e algumas vezes constrangedor. Embarcamos numa viagem com nossos clientes, juntos e em igualdade de posição. Não raro os clientes pedem que eu mude de posição para me ver melhor, e não raro eu vejo uma orelha, um teto, não enxergo a pessoa, enfim. O processo da análise vai muito além das paredes do consultório. O próprio Freud já adotara a análise peripatética, quando atendeu o compositor Mahler, caminhando com ele por 4 horas, lado a lado, num jardim de Leiden, na Holanda. Freud alegava que caminhar ajudava os pensamentos a fluírem até chegar à solução do problema. Aliás, eu concordo. Essa teria sido a única consulta de Freud com Mahler, em 1910, que ocorreu quando o compositor descobriu que sua mulher, Alma, o havia traído. Posteriormente, Freud definiu esse encontro como terapia breve. Creio que, mesmo depois do fim dessa pandemia, a psicanálise não será a mesma. Já houve uma mudança que não poderá jamais ser anulada. Ficamos cara a cara com nossos clientes, um dentro da casa do outro. Isso não tem volta. Nada será como antes. A crise do corona nos marcou para sempre. Curiosamente, eu tenho a sensação de que as consultas ficam mais longas, mais intensas, que ficamos mais próximos e eu fico mais cansada. O fato é que exigem mais de nós, pelo menos de mim. Ainda sobre o tempo, outra questão também, no princípio, foi: as consultas começam no horário marcado ou no horário em que a comunicação se estabelece? Considerando-se os eventuais congelamentos e interrupções de internet, como precisar o fim e o início da sessão? Bom, quando a epidemia foi oficialmente declarada,
Ninguém esperava que fosse durar tanto tempo e muito menos que não saberíamos até quando. Quanto tempo levará até estarmos imunizados e se é que estaremos vivos até lá? Enfim, medos comuns a todos. Como ficará a vida, a economia, a educação? As questões continuam as mesmas. Quanto tempo durará esse processo de terapia? Quando terminar a pandemia, continuaremos as consultas por computador ou terei que ir ao seu consultório novamente? As respostas, não sabemos. Vamos ter que descobrir juntos, como sempre ocorre nessa viagem chamada psicanálise. É isso. Bom, obrigado pela fala, Nádia, Ninfa e Luísa, né? Acho que é uma mesa bastante curiosa que a gente vai abrir agora para discutir, né? Para a gente poder pensar questões juntos. Eu já consegui pensar algumas coisas a partir do que foi, né, falado pelos colegas, mas eu queria abrir para a gente poder ver, né, o que vocês estão pensando, como é que vocês foram tocados pela fala. Eu posso já ir colocando uma questão, né, para a mesa. E aí, assim, como uma forma de, né, já aquecer assim, né, as perguntas. Nádia, eu fiquei assim, muito tocado por essa coisa que você falou, né, do analista se ver lá dentro do atendimento. Né? Eu acho que essa é uma variável nova, que em nenhum momento da análise isso aconteceu, no movimento psicanalítico, né? Do analista ver o seu próprio rosto enquanto ele atende. Né? Então, me parece que tem uma variável nova que se coloca aí. E quando a Ninfa trouxe essa questão do duplo, eu me lembro que um dos exemplos que o Freud traz como encontro com o estranho é justamente ele se dando conta da face dele no vidro, né, do trem. Que ele tem uma experiência estranha, né, quando ele vê. Queria que vocês me falassem um pouco, e também se estende a Luísa, né, que eu sei que ela atende criança e ela também usa vídeo bastante. Como é que vocês pensam, né, a introdução dessa variável, né, no método analítico, que é exatamente a imagem do analista? Se vocês trabalham isso como um elemento de análise, ou se vocês tentam eliminá-lo, não é bem essa palavra, mas amortecê-lo, né? Assim, ou se eles viram um objeto de análise no trabalho de vocês, assim, um objeto analítico. Né? A primeira questão, enfim, para a mesa, né? Não é para uma só. Alguém escreveu alguma coisa que eu não estou conseguindo ler, alguma pergunta? Tem uma da Patrícia para mim, eu acabei de ver. Tudo bem, Patrícia? Bom te ver. Mas, Nádia, você quer comentar o que o Leandro acabou de falar sobre o corpo do analista? Bom, eu acho que foi exatamente o Leandro disse, e porque é engraçado que ajuda a ter que me controlar, porque eu estou atendendo, às vezes eu tenho que me segurar para não fazer assim, entendeu? Estou descabelada, entendeu? Quer dizer, você tem que se desvincular da sua própria imagem, apesar de estar vendo a sua própria imagem. Mas, no mais, eu acho que o Leandro também completou, não tem mais nada a falar, não, Luísa. No meu caso, eu atendo criança também. E é curioso porque as famílias preferiram o Skype. E no Skype a gente fica como se fosse uma pequena etiqueta, né? A gente não se vê assim. E a gente brinca muito com as telas, né? Eles trazem telas que são telas do próprio programa e trazem desenhos deles, e eu também brinco, a gente brinca com muita coisa meio monstruosa. Então, assim, com as crianças eu não tenho muito isso. Em relação aos adultos, eu atendo uma parte pelo Zap e uma parte por Skype ou por Meet, depende, né, da pessoa. E geralmente eu não vejo muito a minha cara, né? Realmente no começo me incomodou bastante. E eu moro num lugar que eu tenho que funcionar e atender de acordo com a internet, né? Eu moro nos fundos.
E por mais que eu tenha feito um upgrade aqui tanto do Wi-Fi quanto da Vivo, quer dizer, eu fico em função da internet. Então, eu tenho me movimentado para os atendimentos. Isso, sim, às vezes eu reparo que gera algum estranhamento, porque a pessoa não reconhece o lugar como um lugar que é familiar a ela, né? Porque meu consultório é na minha casa atualmente. E esse olhar para mim mesma não costuma acontecer justamente porque na tela do Zap o meu rosto aparece muito pequenininho e quando uso o Skype também é uma mini etiqueta mas assim, a gente brinca com isso, com pacientes também adultos, isso vira uma brincadeira. Eu acho que é o que eu mais tenho feito para a gente poder também lidar com esses novos elementos que viram elementos sensoriais, substitutos àqueles outros que eu falei, né? A Patrícia colocou aqui uma questão também para mim, que eu já vou aproveitar e comentar, Patrícia Nóbrega. Assisti uma live de um famoso psicanalista onde ele marcava o silêncio do consultório e você fala dos barulhos, crianças, cachorros, vida. Gostaria que você falasse suas impressões sobre esses ruídos. Geralmente a gente comenta, né? Ou a própria pessoa comenta, eu comento, a gente às vezes ri, às vezes a gente fala desse incômodo da pessoa deixar vazar isso que ela não queria, né? Ela não queria por constrangimento ou por uma situação que ela não queria mesmo trazer para análise isso. E às vezes a gente não fala também, depende do dia, já rolou até nudes, enfim, de pessoa da casa, né? Agora, esses elementos que vão chegando, que são total novidade para a gente, eles passam a fazer parte da análise, né? Se antes isso não existia, como a Nádia colocou super bem, essa questão do olhar aí, de ver como se fosse um espelho, e o Leandro traz essa lembrança do Freud, de se olhar na janela do trem, né? Eu acho que a gente vai lidando com essas coisas na medida em que elas vão surgindo e que isso vira questão da sessão, né? Eu brinco muito, eu sou uma pessoa mais, às vezes, brincalhona, principalmente com as crianças e com os jovens, então, agora teve muita dificuldade no início com as crianças, né? Por conta das famílias se organizarem também. Agora já está funcionando bem, porque eu não preciso mais das mães para estarem ligando, porque eles já ligam e a gente já se encontra naquele horário. E no meu caso, eu confesso que os atendimentos têm funcionado bem com o horário. Às vezes tem pequenos atrasos de 5, 10 minutos da parte das pessoas, dos analisantes ou da minha parte, mas tem funcionado assim. E eu tenho sentido também que as pessoas estão sonhando muito, estão trazendo muito sonho, por isso que eu falei que muitos atendimentos que tinham um pouco um ar de terapia viraram análise, né? E está sendo, nesse aspecto, está sendo bom. Eu gostei daquilo que a Luísa falou, porque ela falou dessas coisas que estão sendo legais também, né? Para a gente também não ficar só no lado do negativo, de uma certa nostalgia de como era antes, né? Eu queria comentar também um pouquinho, então, Leandro, a tua questão, e depois emendar na questão da Patrícia, que eu ainda eu leio em voz alta aqui, que eu não sei se todo mundo viu. Na verdade, para mim, tanto faz o dispositivo, né, a plataforma, se é Skype, se é FaceTime, alguns usam também quando de iPhone para iPhone, WhatsApp, eu sinto a minha presença da mesma maneira em todos eles, assim, janelinha do mesmo tamanho, eu me olhando, e eu acho que isso daí assim como a Ninfa falou, né, pelo que eu entendi, né, é um novo real numa nova cena, num novo terceiro, né? Então, se antes a gente trazia outros elementos para dentro do setting, a colega da sala do lado no meu consultório é um apartamento com três salas, né? Tem uma sala de espera, enfim. Então, às vezes, o que interrompia era a minha colega abrindo a porta dela, ou a obra do vizinho também, que a gente ainda tem hoje em dia estando em casa, mas eu sinto muito
o meu corpo e qualquer desvio da minha atenção para a minha própria imagem como um elemento que vai ou não vai entrar na análise, assim como os outros elementos que estão em volta do par, né? Que vem do real. Então, acho que eu fico numa tensão flutuante com esse corpo, de alguma maneira, assim, e por alguma razão, às vezes, eu vou me deparar com um pouco mais de atenção para a minha própria imagem, vou fazer assim, e aquilo dali vai entrar na circunstância, na fala do analisando ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa dessa ordem, dessa nova composição desse terceiro online, né? Deixa eu clicar aqui só um segundinho, só para ver direitinho a pergunta. A Carolina tem uma pergunta também. Deixa eu... Posso ir primeiro na da Patrícia, que foi lá em cima, logo que eu acabei de falar, ela falou... Me colocou no mudo sobre a questão que eu vivi com esse analisando e isolar aumento. Qual a relação que você vê entre a sua frase, o lugar que seu analisando te tocou, o termo cunhado pelo Márcio? Eu achei bem legal essa tua pergunta, Patrícia, no sentido de fazer uma comparação entre as duas metáforas, né? Uma contraposição, um paradoxo, né? O mudo e o aumento, né? Porque o que eu acho que aconteceu, se eu estou falando de isolar aumento e dizendo que isso tanto é uma desestabilização do sistema trindade pulsional de permanência, criação e destruição, tanto é isso quanto é um voltar-se para dentro de si, um convite ao despertar-se, quanto é uma intensificação do real, né? Um massacre vindo desse real. Eu acho que a metáfora do colocar no mudo, vindo desse analisando, é justamente essa. Eu acho que diante de um aumento de tudo na vida de todos nós e na vida dele, eu fui muito barulhenta também. Eu não deixei esse lugar vazio para ele colocar alguma coisa. Eu não dei uma resposta que não fosse toda para que ele tivesse que construir algo mais nessa resposta. Então, na verdade, ele foi o único analisando que não voltou dos que primeiramente interromperam e depois retornaram. E eu acho que todos os que retornaram, eles retornaram porque eu deixei o desejo pela análise poder encontrar um lugar, digamos assim. Né? Depois eu vi a minha forma de lidar com esse garoto, enfim, e acho que ficou pouco espaço para que alguma coisa entrasse ali vinda dele, e ele é um garoto que eu até já falei dele em algum momento da Speed, que ele uma vez me contou que ele fazia uma experiência de cortar uma bola de ping-pong, 2 bolas de ping-pong pela metade, colocar nos olhos para poder ficar enxergando o vazio. Ele ficava com a bola vendo tudo branco. E ele falou para mim que isso era enlouquecedor, que era da ordem da loucura mesmo. Ele é um adolescente está com 19, botei isso tudo no meu artigo, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Ele tem um sobrenome de herói, ele tem uma questão de desbravamento, né, de atuação nesse sentido, de se colocar em risco, né? Então tem todo um contato que ele está fazendo com a morte, né, e com a permanência das coisas, que eu acho que isso entrou muito em jogo na minha relação com ele. E vem a questão do desejo do analista, que é analisar. Eu acho que eu levei isso muito para o literal nesse caso com ele, né? Então tem que analisar, volta, e isso daí não funcionou muito bem. Mas eu acho que, te respondendo, é por aí. Eu tinha uma pergunta para a Luísa, não sei se eu posso fazer, ou se tem alguém na fila. Tem uma questão da Edelyn, acho que é para todas nós. Quero perguntar sobre experiências de atendimento sem imagem e fazer um outro comentário. Ok, obrigada, Nifa. Obrigada, querida.
Sim, eu tenho tido experiências com só a voz, né? Com alguns pacientes. E tem sido muito interessante, porque é como se a voz ficasse tão prenhe de colo, de vida, de olhar, de afago, que passa muito, né? Assim, o estar presente, estar juntos, né? E também experiências com pacientes que começaram só com a voz, né? E não suportaram, como se houvesse uma quebra da continuidade. A voz não sustentava, né? E aí eu queria a opinião de vocês sobre isso, a experiência de vocês, e também narrar uma vivência que o Geraldo, né, que trabalha com crianças, me apresentou, dele estar com uma mesa desse lado de cá, né, do País das Maravilhas, e a criança com uma mesa, né, do outro lado, e estão construindo juntos histórias. Então, a criança vai colocando objetos e desenvolvendo história, e o Geraldo vai, do seu lado, fazendo a mesma coisa com bonequinhos, com desenhos, né? E é extraordinário que a criança colocou uma mesa fazendo como se assim uma cunha que juntava as mesas. Então, é como se houvesse uma continuidade, uma presença plena, né? A criança juntou e já não havia película separando. Foi o que eu senti ao ver essa sessão, né? Mas eu queria só saber de vocês sobre essas outras experiências através da internet ou do telefone. E também comentar, agradecer você, Ninfa, assim, esse chamado a criança do psicanalista, né, que é a abertura completa, a abertura ao maravilhamento, a intuição, a empatia, né? Essa abertura eu achei muito bonito, muito. Ok, queria que você desenvolvesse isso, se possível, ok? Sim. Leandro, eu ia dar uma sugestão da gente ir colocando as questões todas, né? E aí as pessoas depois respondam. Eu acho que assim respondem. Eu acho que fica mais. Não sei o que vocês acham, né? A Carol tem uma pergunta, mas a Cíntia também. Enfim, eu acho que talvez a gente poderia levantar as questões e as pessoas irem respondendo, enfim, depois, né? Enfim, uma proposta. A Cíntia tem uma pergunta que eu posso ler, mas a Carol fala agora e depois, na sequência, eu aponto, tá bom? Tá bem, então. A minha pergunta para a Luísa, na verdade, primeiro eu queria comentar, Luísa, que eu achei muito interessante essa questão que você traz a respeito do seu olhar para o que você, de repente, trouxe de excessivo, né? Ali com o seu analisando alguma coisa. Na verdade, é só pontuar que eu acho isso muito interessante. Eu acho que poucos analistas fazem isso, né? De, assim, quase que reconhecer alguma coisa ali claro que não se trata de erro, não é disso, acho que é muito mais do terceiro mesmo que você fala, né? Você falou do terceiro, você fala bastante do terceiro no seu texto. Terceiro analítico, né, do Ogden, e na verdade eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, de como é que você está vendo o terceiro analítico na prática clínica online e o que se ganha e o que se perde. Se você puder falar um pouco melhor sobre isso. Leandro, você vai ler a pergunta da Cíntia e a gente vai fazer da forma que você sugeriu? Posso ler sim. Olha, a Cíntia falou para a Luísa, né? Você acha que podemos falar hoje
que a sessão é sempre presencial, o que muda é a modalidade, física ou online? E nesse caso, o que se perde é o corpo, já que ficamos só com o rosto? Eu acho que só, né? Eu não estou assim visualizando se Tem uma do outra Bruno pergunta. aqui também. Eu tentei Sim, me eu não estou vendo. Sim, o Bruno perguntou para a Luísa falar um pouquinho mais sobre a diferença da queda de películas nas sessões por vídeo com crianças, comparando com sessões com adultos. Eu estou percebendo que eu vou precisar usar óculos rapidamente, que eu estou tendo que fazer assim para ver. Mas, enfim, vamos lá. Solange também pode desmutar, tirar o mudo dela. Ok. Eu achei as falas bem interessantes, né? A Luísa e a Nádia, né? Muito na prática, né? Se colocando muito tete a tete, né? Assim, na relação e tendo todas essas repercussões, né? da clínica. Mas eu pensei aqui duas questões para a ninfa, que uma que eu achei bem interessante, ela até riu, que do paciente falar do analista como avatar. Como é que ela vê isso? Né? Como é que ela recebe isso? E eu achei também muito sensível, né? Isso que veio, isso que brota na escrita, né? Que a gente não sabe de onde é que vem. É a questão do anexo secreto, né? Da Anne Frank, né? Que é esse lugar, né? E também dessa vivência, né? Desse secreto, né? Desse lugar que a gente entra, né? Principalmente nesse momento de isolamento, né? Eu acho que esses fantasmas eles saem lá do porão, né? Eles vêm nos visitar. Isso não só os analistas, nos analisandos, como também nos analistas, né? E que você falou do medo de perder os olhos. Queria que você, se possível, comentar essas questões e parabenizar a mesa, excelente. Posso começar falando alguma coisa, então? Para a Cíntia, ela falou da questão, ela colocou a questão do rosto e do corpo, né? Que vê o rosto, não vê o corpo. Eu não faço muito essa dicotomia, assim, ao meu ver. Eu fiquei pensando aqui no que você trouxe. Eu acho que o corpo inteiro, apesar, claro, que a tela só mostra uma parte, mas eu sinto o meu corpo inteiro ali na sessão sendo exposto, assim, até, por exemplo, Leandro tinha perguntado sobre a clínica com crianças, tem uma menina, e já emendaria isso daí também na questão do Bruno, assim, tem uma menina que eu atendo que não mostra o rosto dela, ela coloca a câmera dela virada para o teto ou para a cama dela, uma menina de 10 anos, e eu comentei sobre isso também no seminário do Leandro outro dia, que fiquei pensando numa questão de um fordar ali, da imagem aparecer e desaparecer, porque ela às vezes mostra e aí ela dá um sustinho e aí ela, ai meu Deus, né? Então eu acho que meu corpo entra muito em cena, não só o rosto, né? Porque eu tô sempre me mexendo, eu tô fazendo alguma coisa, eu não fico muito estática necessariamente na frente da câmera. E eu acho que esse corpo ele se integra de alguma maneira, assim, ele não fica separado da cabeça por conta do alcance da câmera, né? E já emendando na questão do Bruno da película, né? Eu, na verdade, não tinha pensado muito numa diferenciação entre a película como uma queda de
barreira, né, como uma queda da defesa, melhor dizendo, ou como um lugar que coloca um lugar de mais intimidação. Eu não pensei numa diferença entre a clínica com adultos e com crianças até agora, não. Até me deu vontade de pensar um pouquinho mais, mas eu acho que com ambos, a película, que a gente está falando que a película é a tela, né? A moldura da tela, eu acho que ela tanto fica num lugar de queda de defesas. Então, por exemplo, um dos casos que eu trouxe no texto é de um garotinho de 9 anos que era super inibido presencialmente e que agora ele está todo soltinho, aí ele pula da janela para dentro do quarto que ele estava na casa de praia, aí faz comercial comigo, aí fica se mostrando de uma maneira que ele não fazia antes. E tanto como isso daí endurece, enrijece alguns outros indivíduos, assim. Então, eu não acho que com criança ou com adulto haveria alguma diferença nesse sentido. Eu acho que para a situação clínica em geral, eu acho que a película tanto se coloca quanto anteparo para permitir uma maior desinibição, né, para favorecer a livre associação, tá vendo? Agora eu vi você, Bruna, aqui, que me perguntou se me inibiu. Ou tanto no contrário, para ficar num lugar meio persecutório, né? E aí acho que isso se linka com o que a Edeline falou também, que a gente pode pensar mais, né, das pessoas que não querem aparecer no vídeo, enfim. E tinha também a pergunta da Carol falando do terceiro, né? A sensação que eu tenho do terceiro analítico é que ele agora se coloca um pouco mais estável, né? Com menos sustos, com menos solavancos, então não vem havendo nenhuma reviravolta na cena transferencial no sentido de uma extrema agressividade ou de uma reação terapêutica negativa ou nada nesse sentido de uma maneira tão revolucionária, né, no sentido da reviravolta. Não vejo isso mais acontecendo. Mas acho que talvez isso esteja para voltar a acontecer com alguns casos, porque começa a se falar no retorno para o consultório, né? Enfim, algumas pessoas não vão voltar tão cedo, só depois da vacina, outras pessoas não vão voltar mesmo porque estão gostando do formato, mas acho que em algum lugar pode ser que haja algum desequilíbrio nesses terceiros novamente, assim. Nesse momento, eu acho que tem uma sensação de que algo está para acontecer, assim, mas em geral ele cada um, né, cada caso com seu terceiro, eu fazendo parte de cada terceiro analítico em particular, mas as coisas andam na sintonia que era não igual a antes, mas na sintonia de haver uma comunicação aí outra entre nós, assim, né? Ontem mesmo eu estava com um problema aqui na minha casa e aí estava na hora, assim, rente de atender uma pessoa e ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha que desmarcar porque deu um problema para ela e ela estava numa fila de espera quase sendo atendida de um negócio, enfim, e aí eu sorri e falei, lá, o nosso terceiro aqui se comunicando super bem e tal, mas acho que por hora é isso. Tinha mais alguma... Leandro? Oi. Não, o Maurílio colocou uma questão para a ninfa, né? E aí ele faz o seguinte: um analista falou outro dia que neste período de pandemia percebe uma maior disponibilidade das pessoas com seus processos internos. Você falou, no seu caso, algumas terapias se transformaram em análise. Como podemos relacionar essas duas falas ao título de sua fala? Mal-estar no divã ou divã do mal-estar?
Obrigada, Maurílio, pela questão. Interessante você ter articulado essas duas falas, né, desse analista que você escutou e a que eu trouxe aqui. E interessante pensar também nesse mal-estar, né, porque se a gente está em casa, as pessoas estão incomodadas com isso, né, quem está podendo ficar em casa e quem está em casa está, né, isso suscita também sonhos, armários, gavetas, arquivos, isso tudo está muito posto à prova, né? É um mal-estar com uma certa ambiguidade também aí, né? Então, acho que isso tem a ver com essa disponibilidade de estar muito com a gente, com esses eus que somos cada um de nós, né? Porque não é só um eu também, são muitos eus, né? E esse jogo que eu fiz aí no título foi um jogo provocativo mesmo, porque a língua portuguesa é assim, né? Se a gente inverte, muda o sentido, e eu gosto de brincar com esses sentidos, adoro esse título do Freud, né? Então foi mais para a gente pensar mesmo esse mal-estar, né? Onde é que ele estaria, né? E a Edelyn tinha falado dos atendimentos por voz, por telefone. Eu tenho alguns atendimentos assim também, ou por escolha da própria pessoa, ou por dificuldade com a internet, porque quem acabou indo para a serra, para o interior, às vezes tem alguma dificuldade, né, com a conexão. E eu reparo que funciona super bem. E vejo isso, né, porque a gente fica também numa certa tensão com o ruído de lá, o ruído de cá, porque você fica aguardando, né, o que vem. Então, você não tem a visão, você vai aguçar mais ainda essa escuta. E tem que ser uma escuta, né, muito sutil, muito cuidadosa. Então, para mim, tem funcionado também. E você colocou uma outra coisa, deixa eu ver aqui se eu lembro, se não me ajuda a lembrar. Você tinha falado da questão da criança do psicanalista, que eu gosto demais disso, nessa provocação do Freud, para a gente trabalhar mesmo com a empatia, com a criação, com as invencionices, com as brincadeiras. Eu acho que é o momento da gente visitar essa criança ou deixar essa criança tomar conta da nossa casa, do nosso consultório, que está em casa por hora. Eu concordo com você, acho ótimo. E a Solange, né? Solange também colocou algumas questões. A Solange falou do anexo secreto da Anne Frank, que eu gosto muito dessa coisa, assim, dessa ideia, desse anexo secreto e do próprio diário como um anexo secreto, e agora da análise como esse anexo secreto, porque eu acho que se a gente está em casa e faz análise em casa, o paciente em casa, você cria um anexo secreto para isso, né? Então, eu acabei voltando na leitura do diário da Anne Frank, porque eu acho que foi uma forma dela de se salvar, num certo sentido, né? Pela palavra, pela escrita, da corpo, da matéria, aquilo que ela não entendia, que ela queria desabafar, que ela queria compartilhar com alguém. Então, essa ideia também é uma ideia que me agrada. Em relação ao cegar-se, né, foi até uma intervenção minha em relação ao que o Freud fala dos olhos no conto do Hoffmann. É isso que você se refere? Eu fico pensando nisso até agora, em relação ao que a Edelyn fala do telefone, né, do atendimento pelo telefone. É como se, num certo sentido, a gente tivesse que se cegar para você escutar mais os ouvidos, né? Para você botar olhos nos ouvidos. Então, acho que vou pegar aí as duas falas e fazer uma costura. Acho que é por aí. Não sei se ficou mais alguma questão, ficou mais alguma coisa, Leandro? Mais alguém que tenha perguntado? Eu não tenho a Patrícia Nóbrega fez uma questão para a Nádia, mas a gente não está conseguindo achá-la aqui. Então, se ela quiser fazer, a gente abre, já sinalizando também que essa mesa já está próximo do fim, né? Para a gente ter um intervalo de 15 minutos,
para a próxima. Então, Patrícia, se você quiser abrir o áudio e falar, ou então você envia pelo chat que eu leio. Bom? O analista como avatar. Acabei de ver. Então, eu trabalhei isso muito em função da transferência. É um analisante que está em casa e ele tem contato basicamente com a mãe e comigo. E é interessante isso do avatar, porque o avatar é uma palavra do sânscrito, né, que quer dizer descida. E geralmente está associada às encarnações de Vishnu, né, na mitologia hindu. Então, no primeiro momento, eu tinha entendido como uma coisa de um ser supremo, assim, sempre presente, mas que eu acho que ele estava total transferido, com a questão da mãe também, que tinha um reclamo. Então, ou ele estava comigo ou estava com a mãe, né? Eram as possibilidades de contato nesse momento. Mas depois a gente voltou nesse sentido do avatar, com essa descida, com essa possibilidade também de você descer, submergir e fazer um mergulho, né? Nesse momento assim, em que tem uma certa predisposição ali, uma disponibilidade, né? Pelo menos nessa análise dele, desse analisante, de fazer essa descida aí, que eu acho que tem a ver também com aquela descida dos gregos, né? Acho que é nesse sentido. Eu gostei de caminhar mais por aí. Não tanto a coisa do Supremo. No primeiro momento foi assim, associado com a figura lá meio superegóica da mãe, né? Posso falar, Leandro? Não sei se a Nádia conseguiu ler. Você conseguiu, Nádia? É melhor você fazer a pergunta, Patrícia. Melhor. Então tá. Então eu vou fazer a pergunta para a Nádia, né? Porque eu comecei a ouvir você, né? Assim, que nós nunca tivemos certeza nem garantia de nada, né? Sim. E, no entanto, você inicia a sua frase, né? A sua fala, né? Dizendo que nós perdemos, né? Aí eu queria saber, né, você como psicanalista, né, se você se sentiu provocada a responder ou a atender essa demanda dos seus... Não, porque eu acho que como psicanalista, eu não perdi, a minha prática psicanalista não perdeu, ela se modificou, entendeu? E eu não me senti em nenhum momento assim, obrigada a responder esse tipo de pergunta, porque a gente não tem resposta mesmo. Então, quer dizer, Sim, eu não tinha gostaria de saber certeza mesmo. Alguém que você atendeu, né? Porque eu acho que não à toa você começou a falar isso, né? Você começa falando que a gente perdeu alguma coisa quando a gente nunca teve. Aí eu fiquei achando que talvez você tivesse escutado isso na sua clínica. Não. O que eu falei foi que, assim, que nunca a incerteza foi tão certa, entendeu? Que a gente só tinha incerteza. Mais ou menos nesse sentido que eu disse. Eu queria até falar uma coisa. Só tem, né, Nádia? Não é nem passado ainda, é presente contínuo, né? Pois é, só tem, gerúndio. Né? Eu queria falar só uma coisa, assim, que mais uma vez, né, a SPID tem uma coisa que... A SPID assim, é impressionante, né? Todos os encontros acontece isso, né? Todo mundo parece que combina o que vai falar, muito além do que quem arruma a mesa, né, da maneira das pessoas, né? Mas é impressionante, assim, que eu acho que vocês três falaram uma coisa, tem um significante aí, né? Paradoxo, né? Vocês três trataram disso. Pelo menos eu ouvi, né? Foi ótimo, obrigado vocês. Sem combinar, hein? Na verdade, houve um arranjo dos artigos pelas seções da revista, de acordo com as abordagens. Mas aqui na jornada, a gente tentou se orientar por esse arranjo, mas a gente teve que fazer alguns ajustes em função da disponibilidade de cada pessoa, né, pelo horário ao longo do dia. Bom, pessoal, agradecer enormemente a fala da Luísa, da Ninfa e da Nádia. Foi muito bom ouvi-las, né? Assim, as perguntas foram bacanas também. Eu acho que a gente está conseguindo
fazer assim desse encontro virtual um encontro assim muito potente, né? Que eu acho que é algo que a SPID, desde o início da pandemia, se prontificou, né, a se posicionar, né, diante dessa pandemia, não interrompendo as atividades. Eu acho que esse encontro ele é um fruto disso, né, do que a gente se predispôs a fazer, a enfrentar a crise e vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Leandra, Então, posso dar uma última palavrinha? Desculpa, claro. que eu estava tentando, não ter a possibilidade de me desmutar sozinha, tive que pedir. É só um negócio que eu fiquei com vontade de falar, que a Cíntia tinha questionado se era sempre presencial, sendo online ou não sendo, né? E aí eu, enfim, não respondendo a isso, mas falando outra coisa, eu acho que é sempre virtual, isso eu coloquei no meu texto também, né? Porque é sempre um vir a ser, né, no virtual sendo diferente do que é, né? Então, acho que, independentemente da gente estar presencialmente ou estarmos online, a gente está sempre num encontro virtual, né, que é daquilo que virá, daquilo que surgirá, daquilo que irá ser algum dia, né? E é isso, fiquei com vontade de completar o que ficou faltando para vocês. Bom, então a gente pode encerrar a mesa de agora, né? Teremos 10 minutinhos para tomar um café, para ir ao banheiro. E na próxima mesa a gente vai ter o trabalho da Ângela, do André e o meu, né? Eu não me lembro quem coordena, eu acho que é a Carolina, né? Tá ótimo. Então a gente fica em intervalo de 10 minutinhos. Agradecer novamente a fala, né, da Ninfa, da Luísa e da Nádia. E, enfim, partir para a próxima mesa. Tá bom? Um abraço a todos e até daqui a pouco.